Eu só queria voltar um pouquinho só para esse lance das ondas, só para deixar claro pro povo de casa que tá assistindo, porque eu imagino que várias dúvidas estão surgindo, inclusive são dúvidas minhas também, só pra gente tentar contextualizar um pouco melhor, né? Se é que dá nesse pouco tempo, assim. Cara, o que foi, então, esse primeira onda que é chamada primeira onda? Por que é a primeira onda? Segunda onda, terceira onda, o termo por que eles falam começou disso? a ser usado na segunda onda. Antes disso, não se usava o termo. Na verdade, foi um trechinho de um jornal que uma feminista escreveu em relação ao contexto americano da década de 60, quando estava ali aquela movimentação que ficou conhecida como Revolução Sexual, mas a gente sabe que a Revolução Sexual começou bem antes. Mas tudo bem, aquela movimentação americana ficou conhecida como Segunda Onda e como uma Revolução Sexual. Ali, uma feminista resolveu escrever no jornal, num trechinho do jornal, fazendo referência às sufragistas como uma primeira onda. Então, a partir dali, passou-se a identificar o feminismo como ondas. Mas por quê? As feministas de segunda onda, elas não gostavam de ser chamadas de feministas. Elas queriam ficar longe daquele nome, porque era linkado às sufragistas. E elas viram a luta das sufragistas, ou as conquistas das sufragistas, como algo inútil. Até mesmo porque tem no livro A Mulher Eunuco, Germaine Greene, ela fala… Ela é ótima. Ela é uma historiadora feminista, tá? Vale a pena ler. Inclusive, ela tem um ensaio fotográfico mordendo Barbies e tal. Tipo uma… Vamos falar de Barbies aqui. Como uma crítica à boneca Barbie e tal. Ela é bem simbólica, assim. E ela foi muito importante nessa chamada segunda onda, ou seja, nesse período da década de 60, 70. E… se eu não me engano, ela é australiana, não é nem americana. Mas ela tem esse livro que marca a história do feminismo, que é A Mulher Eunuco. E nesse livro, logo no início, ela já faz essa distinção das feministas dos anos 60, são as mais… que se tornaram mais influentes em questão teórica, né? Que produziram mais. Sim. Ela faz essa distinção falando das sufragistas, e aí volto naquilo que eu falei sobre o Seneca Falls, de ser difícil você encaixar tudo como feminismo, porque existiam mulheres cristãs envolvidas, buscando direitos civis. Sem uma postura de rebeldia, sem uma postura de transgressão. Apenas buscando um espaço político, social. E aí, ela faz essa distinção. É por isso que a gente costuma fazer essa distinção também, quando a gente quer se aprofundar mais no feminismo, para sair dessa simplicidade de primeira, segunda, terceira onda. Opa, já bati aqui, já estabanada, a Cristiane estabanada. E ela fala isso, ela fala aquelas mulheres, fazendo referência às sufragistas, elas não estavam dispostas a afrontar a Deus. Acho isso bem interessante, porque ela coloca isso claramente. Elas não estavam dispostas a afrontar a Deus. Nós, fazendo uma referência às feministas da década de 60 e 70, pelo contrário, estamos afrontando a Deus. Ou seja, a partir dos anos 60, eu acho que fica bem nítido as produções feministas, né? A teoria feminista que foi sendo produzida, essa postura de rebeldia e de antagonismo com a ordem estabelecida. A ordem estabelecida coloca valores judaicos cristãos como o norte, né? Um dos nortes da sociedade ocidental. Então, a partir da década de 60, 70, elas tomam essa postura de se distanciar das sufragistas. Porque, como em maioria tiveram mulheres cristãs envolvidas, eu vou dar um exemplo assim bem simbólico que eu gosto de usar, que é o feminismo negro, que é conhecido como terceira onda, que já vem uma teoria crítica ao feminismo, que já começa a apontar o feminismo como um movimento de mulheres de elite branca, né? Então, essa teoria crítica do movimento a partir… São as feministas contra as próprias feministas. Sim, as ondas servem pra isso. É quando elas querem romper com o anterior. Coisa de mulher, assim, né? Que gosta de brigar. Olha, eu não vou criar um novo nome, então eu vou romper com ela. Então agora começa a terceira onda. A terceira onda começou, por exemplo… Feminista negra. Porque as feministas negras. Aí eu particularmente chamo da onda do mimimi. Que você agora tem que começar a fazer parte de caixinhas pra… Você não pode, que a gente tava até falando lá fora, né? Você não pode ser só uma mulher. Você tem que ser uma mulher negra pra você ter o lugar de fala. Mas não só uma mulher negra. Você… Uma mulher negra progressista. Senão você
é praticamente um homem branco. A Djamila Ribeiro fala isso claramente. Inclusive, ela tem um livro, né, que tá estampando aqui na minha camisa. Você tá fazendo propaganda. Ela fala isso. Pink money rolando aqui. Essa questão desse distanciamento que essas feministas buscavam ter, né, das sufragistas e tal, eu acho que faz com que a gente perceba que sempre é preciso ter uma postura típica para que você se encaixe no feminismo. E sempre relacionado à rebeldia. Rebeldia ao quê? É sempre aquilo que é conservador, né? Família, fé cristã, trabalho, valores morais. Então, elas propõem outros valores morais. Elas vêm com uma proposta de valor moral secular. Né, que possa afrontar aquilo que elas entendem que precisa ser subversivo. Né? Em algum momento, a nossa sociedade achava ruim prostituta, né? Inclusive, as sufragistas eram contra os bordéis, né? Hoje, as meninas vendem pack de partes do corpo e não vê como uma prostituição. Elas não percebem aquilo como uma troca, uma venda do seu próprio corpo. E ai de você. E ai de você se falar Nossa, que meu o corpo. Pix, meu corpo, minhas regras, né? Então, você consegue ver que elas não se entendem. Para mim, feministas não passam de mulheres frustradas. Frustradas com o espelho, frustradas com o outro, frustradas com a sociedade. E elas não conseguem ver que o problema está nelas, não nos outros. Isso é tão triste, né? Porque eu tenho as minhas frustrações, a Thaís tem as delas, cada um tem as suas frustrações. Você já imaginou a gente transformar todas as nossas frustrações em pauta política? Mas E é isso que acontece. É o que no acontece. feminismo. E é uma das minhas razões. Aqui eu acho que o Arthur vai me entender mais. Porque eu vejo que a política não serve de nada. A política no sentido de partido político e pauta política e lei. Porque hoje, se você… A pessoa… Eu sou mãe. Eu só coloco a minha filha, então, numa cadeirinha porque existe uma lei. Eu não me preocupo com a minha filha. Quem se preocupa é um burocrata, né? Porque ele faz uma lei que eu tenho que colocar a minha filha numa cadeirinha dentro do carro. Né? Sem aquela lei, eu não faria isso. Essas políticas identitárias, elas surgem muito para fazer um adulto infantilizado. Mas né? elas também tiraram, Cris. Elas tiraram as feministas trabalharam tanto na destruição do matrimônio. Sim. Elas batalharam muitos anos com afinco para destruir o casamento. Aí o que acontece? Lara, o seu marido representa para você uma segurança que mais nenhum outro homem representa. Sim. Você chegar em casa e abraçá-lo é um lugar aconchegante mais do que um abraço. Não é um abraço por si só. É um lugar de segurança. E essa segurança você só vai ter nele. Você não precisa de mais ninguém. De nenhuma mulher, inclusive. E o que as feministas fizeram? Elas destruíram esse papel de segurança masculina. Tanto é que tem o conceito do machismo benevolente, né? Que é justamente que é o cavalheirismo, isso que você tá falando. E eu acho até interessante que você machismo benevolente. Benevolente, que é você ser gentil com uma mulher por ela ser mulher. É. Ou seja, tudo que o homem fizer vai ser Usado contra ele. Vai ser errado. Porque o machismo, se for definido como agressão e diminuir uma mulher por ser mulher, eu acho que dificilmente alguém vai discordar disso. Tudo bem, se machismo é isso, eu sou contra o machismo. É porque quando você fala, por exemplo, eu sou antifeminista, né? Então você é a favor que homens deem tapas na cara de mulheres no meio da rua? Inclusive, eu saio da rua, isso, bate nela, ela é mulher. Não se trata disso. Sadomasoquista, Isso chama ser uma pessoa normal. Exatamente. Não, eu sou normal. Só que se uma feminista fala que o lugar do homem é como se fosse um porco com uma maçã na boca e um salto na cabeça enfiado, ela é aplaudida. Andrew Dworkin. Eu ia falar. Se uma mulher escreve um livro onde o homem… Gente, me desculpa a palavra, não fui eu que eu criei essa palavra. Mas que o homem não passa de um pênis ambulante… Que ele só serve pra isso, ele não serve pra mais nada. Ela é aplaudida e tida como uma das mulheres mais feministas que já existiu, Valerie Solanas. Então, assim, a gente… não precisa ir tão longe, né? Que que elas são da segunda onda. Que elas foram bem radicais, eu entendo. Mas eu respeito mais elas do que as atuais. Então, hoje, são mais por exemplo, honestas, pelo menos. menos. Que às vezes parece que a gente cita essas… radicais, porque elas fazem parte da vertente, né? radical, as misândricas, não, mas isso aí ficou no passado, não tem… Nossa, não ficou, não.